O primeiro critério para definir o valor de um título público é a taxa Selic, que é definida como um dos mecanismos de controle da inflação. Se a inflação está com perspectiva de alta, o Comitê de Política Monetária eleva a taxa Selic. Se é o contrário, a taxa Selic diminui. E quando a taxa Selic diminui, o valor dos títulos públicos negociados também diminui. E esse valor pode ser expresso por meio da sua taxa, que é a taxa paga para quem adquirir o título, para quem for credor, credora. Então, existe a taxa que é paga pelo título, que é chamada de cupom, e existe a taxa de mercado, que é a referência. Nesse caso, é a taxa Selic. Esta imagem é extraída do site do Tesouro Nacional. Esta é a data, 31 de março de 2015. Observe que os valores estão na casa aí dos 13%, então acompanhando a Selic da época. E aqui estão nesses níveis também, só que aqui nós temos opções indexadas ao índice de preços ao consumidor amplo, um índice de inflação, o IPCA do IBGE. Taxa é de 6,37%, mais o IPCA. Vamos supor que o IPCA seja de 4%. Logo, a taxa será de 10,37%. Um outro contexto é 2020, em que a taxa Selic está em 3,75%, e daí nós temos as taxas acompanhando a Selic em níveis mais baixos relativamente a 2015. Um título remunerando a uma taxa IPCA mais 3,58%, nós podemos acompanhar um pouco dessa taxa de inflação, esse aqui é justamente o IPCA do IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses, o registro é de março de 2020, nos últimos 12 meses foi 3,3%. Para que você possa comprar um título público, você não tem que pagar o valor total do título, você pode comprar frações desse título, desde que o valor mínimo seja o que consta das tabelas. Então existe um valor mínimo aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA 2026, o preço dele é 2.654, mas você pode comprar uma fração em que, no mínimo, você invista R$ 53,08. Os principais componentes para que você possa avaliar um título público são valor de face, ou seja, o valor a ser pago no vencimento, taxa de cupom, que é a taxa paga pelo título, como já foi abordado, o prazo de vencimento, que normalmente é contabilizado ou em anos ou em semestres, dependendo do título pagar semestralmente ou apenas no final do prazo, apenas no vencimento. E o preço que é pago pelo título. Então, esses são os principais componentes. E existe a taxa de mercado, que é a taxa de referência, mas uma coisa é a taxa que é paga pelo título. Ao você comprar o título, você é remunerado a essa taxa. Agora existe a taxa de mercado, que é a referência. Estas foram, então, as considerações a respeito dos títulos existentes no Tesouro Nacional, Tesouro Direto,